Criar expectativas nem sempre é bom. Eu costumo dizer que na maioria das vezes na minha vida, na minha trajetória, era uma porcaria. Aquilo me cansava, eu criava expectativas sobre algo que eu fazia, ou sobre algo que alguém fazia, ou sobre algum projeto, ou sobre alguma coisa que poderia acontecer, e se fosse assim, se desse certo, eu criava uma falsa alegria dentro dessa expectativa, e aí o tombo era sempre assim catastrófico, era sempre um tombo muito alto. Então eu comecei a ter medo, e isso não é bom. E aí, por que não é bom? Porque eu comecei a não querer, a não sonhar, a não ficar imaginando coisas. Isso é ruim, porque esse movimento de felicidade, onde você se imagina fazendo algo, querendo, nessa alegria, é muito bom. Porque é como se você estivesse construindo, né, o seu futuro. Você brinca de construir o seu futuro. O pensamento é a construção disso. Mas quando ele está sadio, a esse futuro vale a pena. Então, quando eu percebi que eu criava expectativas e caía, e aquilo era frustrante, eu comecei a ficar com medo e eu comecei a deixar de sonhar, a deixar de querer. E só fui despertar muito tarde para isso, que o meu medo era de não acontecer, as coisas não darem certo. Eu tenho medo de tentar e não dar certo, porque não adiantou eu criar expectativas, eu me fechei. Mas ficar sonhando, imaginando, não é a mesma coisa do que criar expectativas. Existe uma diferença aí. Quando eu me imagino em algum lugar, fazendo alguma coisa, eu tenho que pensar no lugar, na situação, na sensação daquela situação. O que frustra, o que vira expectativa é quando a gente fica imaginando como isso vai acontecer e não acontece, como a gente quer que aconteça e não acontece. Olha isso. A expectativa é algo que a gente espera que aconteça, mas da nossa maneira. E tem muita coisa que não cabe a nós. Tem coisas que cabem, mas tem coisas que não. Então eu ficar nutrindo o como pode ser feito, e nananã, e se aquela pessoa, e aí eu coloco força às vezes o movimento vem com força, com pesar, não é sadio. A força não é sadia nesse movimento, onde eu quero realizar as coisas, não é força. Basta o movimento, basta o start. O mais difícil, gente, para acabar com toda e qualquer expectativa, o mais difícil é acreditar. O mais difícil é você acreditar, ter fé, dar crédito que aquilo vai dar certo. É a pena ressaltar aqui que não é só o ato de acreditar, ter fé. É óbvio que é necessário você ter um planejamento, você se mover, você arquitetar suas ações para que as coisas aconteçam. E esse processo de fazer as coisas acontecerem pode ser também muito incrível, pode ser prazeroso, pode ser um processo onde você vai colhendo também aprendizados, mas é óbvio que não é só ter fé, acreditar. Isso já é um caminho muito importante para que esse lugar onde você começar a fazer as coisas sejam mais leves. Você faz porque você acredita em algo. Você acredita que você está fazendo as coisas porque existe algo maior, algo que é bom. E então, quando você acredita e alinha as suas ações nesse sentido, é muito positivo, porque você está vivenciando essa realidade, você está deixando de criar expectativas. Então, a ação é extremamente importante, tanto quanto a fé, tanto quanto essa sua capacidade de acreditar. E eu sempre me perguntei, nossa, se eu acredito com tanta força que aquilo vai dar errado, e sempre dá,
É impressionante. Quando eu começo a acreditar que vai dar errado, dá errado. Por que eu não começo a acreditar que vai dar certo? E quando eu acredito que vai dar certo, eu não fico nessa fissura de ficar pensando todos os dias, porque eu acredito. Eu tenho essa fé e eu solto. Só que é muito difícil nos tempos de hoje a gente ter essa confiança, a gente acreditar nesse lugar de fé. É difícil chegar nesse lugar. Mas em algum momento, espero que em algum momento na sua vida, você chegou nesse lugar, que você desejou algo com tanta força, com tanta fé, com tanta certeza daquilo ser bom para você e aconteceu. E, gente, já aconteceu também de eu acreditar, assim, de eu estar muito péssima, muito assim, chorando e pedir, assim, sabe quando a gente, assim, pede para o universo, para as deusas, para os deuses, para Jesus, não importa a sua fé, a sua religião, mas sabe quando a gente, mesmo no desespero, tem aquela fé de mudança, que essa mudança vai acontecer? Essa fé é o seu lugar de crença, é quando você acredita. Infelizmente, a gente, quando passa por isso num processo de dor, é muito cansativo. Se a gente consegue chegar lá, né? Então, conseguir acreditar, confiar, é que é o nosso desafio. Mas é possível sim. Já aconteceu comigo, já pode ter acontecido com você em algum momento. Acontece com outras pessoas. Nós precisamos fortalecer isso, de aprender a criar menos expectativas, menos sis, de tentar controlar menos o nosso futuro e estar mais presente para a nossa fé. Qual é o caminho que está indo a nossa crença? Se a gente está mais pessimista, se a gente está mais otimista, se a gente está se sentindo mais leve, se a gente está se sentindo mais pesado. Porque criar expectativa sobre as coisas é andar num círculo vicioso. Mas desejar algo, sonhar acordado nesse lugar de fé é muito potente. Por isso que é muito difícil. Que as pessoas acreditam que é muito difícil. Elas falam, nossa, é muito difícil estar presente e não criar expectativas sobre algo. É muito difícil você estar esperando a resposta de algum lugar e não ficar pensando sobre algo. É super difícil. Mas quando a gente fica ali, é porque em algum lugar a nossa crença naquilo, a nossa fé não está compatível, não está chegando, não é real. É uma jornada muito bonita essa, a de não nutrir expectativas sobre algo, de ter total confiança, de soltar e acreditar que vai dar certo. E quando acontece dessa forma, mais leve, com menos dor, com menos pesar, a primeira coisa que a gente fala, olha que loucura, a primeira coisa que a gente fala é: nossa, eu não acredito que está acontecendo comigo. A gente fala isso, eu não acredito. A gente diz o que está acontecendo. Então, quando isso acontecer, agradeça. Não fica falando, eu não acredito que está acontecendo. Acredite, porque nós precisamos acreditar cada vez mais. Está muito difícil. Tá muito difícil quando a gente liga a chave de não acreditar mais em nada e não confiar mais em ninguém. Fica muito mais difícil. É muito difícil não nutrir uma expectativa, né?